Oi, gente, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. E no vídeo de hoje eu trago para você informações relevantes. Você que fez o processo seletivo do IBGE para trabalhar no Censo 2022 foi convocado para o treinamento e agora você está em dúvidas, você está aí sem saber por onde começar a estudar acerca do Manual do Recenseador. Então esse vídeo é para você. Então, no vídeo de hoje eu vou trabalhar com vocês acerca de alguns conceitos básicos, né, que estão aí no Manual do Recenseador do IBGE. E hoje eu vou trabalhar com vocês sobre isso, tá bom? Então, se você gosta desse conteúdo, não se esquece de deixar o seu like para me trazer mais vídeos para vocês, tá? Dependendo do feedback de vocês, eu posso trazer outros vídeos também acerca desse conteúdo e trabalhar toda a apostila do Manual de Recenseador. Vai depender muito de vocês, tá bom? Então comenta aqui embaixo se vocês querem que eu continue trazendo esse tipo de vídeo. Comenta o que vocês querem ver aqui no canal, tá certo? Então, sem mais delongas, vamos ao vídeo. Bom, gente, eu vou trabalhar aqui com vocês na aula de hoje acerca da unidade 1 do Manual do Recenseador 2022. E essa unidade 1, ela vai tratar sobre os conceitos fundamentais para o censo demográfico. Então, nessa unidade, nós vamos trabalhar conceitos fundamentais que você vai utilizar, você recenseador vai precisar saber se utilizar desses conceitos no seu dia a dia, no seu trabalho em campo, tá certo? Então, primeiro, o conceito que ele traz aí é o conceito de conhecer o IBGE, né? Conhecendo o IBGE. Então, o que é importante aqui? Você entender que por mais de 80 anos, o IBGE ele vem contribuindo para o Brasil com suas pesquisas e mapeamentos. Então, ele é um órgão aí que já tem uma grande historicidade, já está bem consolidado na sociedade, né? Ele é um instituto de significado ímpar, dada a importância da sua atuação e dos reflexos que oferece para a sociedade, tá certo? Então, aí ele traz um link para você saber um pouco mais sobre o IBGE e mais à frente ele fundamenta que o IBGE é um órgão coordenador e produtor de informações estatísticas e geográficas do país. Para que suas atividades possam cobrir todo o território nacional, a instituição conta com uma rede nacional de pesquisa e disseminação composta por 27 unidades estaduais, tá? 26 nas capitais dos estados e uma no Distrito Federal, 570 agências de postos de coleta de dados nos principais municípios, tá certo? Então, aqui vocês têm um quadradinho com a missão do IBGE. Qual que é a missão do IBGE? Retratar o Brasil com informações necessárias ao conhecimento de sua realidade e ao exercício da cidadania. Então, você, recenseador, é importante que você saiba esses conceitos iniciais, tá? Principalmente sobre a missão do IBGE, o que o IBGE faz, tá certo? Lembrando que no final do treinamento que vocês tiverem ao longo da semana, ao final vocês vão fazer uma avaliação, tá? E nessa avaliação vai ser cobrado alguns conceitos também. Então, é importante que você saiba, tá bom? Não menospreze nenhum conteúdo da sua apostila. O IBGE, ele oferece também um panorama objetivo e atual do país, com a produção e disseminação de informações de natureza estatística, geográfica e ambiental. Essa missão se concretiza quando o IBGE identifica, mapeia e analisa o território, realiza a contagem da população, informa como a população vive, apresenta a evolução da economia a partir de estatísticas do trabalho e da produção. Tais informações relevantes e confiáveis são essenciais para a consolidação de uma sociedade democrática e para o planejamento de políticas públicas. E agora nós vamos trabalhar sobre o censo demográfico especificamente. O Censo Demográfico 2022, o censo é a principal fonte de dados sobre a situação de vida da população nos municípios e localidades. Esses dados podem ser utilizados para a definição de políticas públicas em nível nacional, estadual e municipal, e também como auxílio para a tomada de decisões na área de investimentos do setor privado. Em 2022, o IBGE realizará o 13º Censo Demográfico, que será um retrato de corpo inteiro do país,
com o levantamento do perfil da população e das características de seus domicílios, ou seja, ele nos dirá como somos, quantos somos e como vivemos. No censo de 2022, é importante também que você saiba que ele vai visitar cerca de 70 milhões de domicílios brasileiros, e esses domicílios estão espalhados aí por cerca de 8,5 milhões de quilômetros quadrados do nosso vasto território. Então, ele é um trabalho gigantesco, que envolve aí milhares de pessoas. Para chegar a um consenso sobre quais as questões serão investigadas no censo, o IBGE promove consultas e debates amplos com a sociedade brasileira, a comunidade acadêmica e os órgãos técnicos governamentais. A partir daí, com a conclusão do censo, o Brasil vai dispor de informações necessárias para conhecer as características das pessoas, onde essas pessoas residem, por exemplo, a fim de planejar políticas e investimentos públicos. Então, por isso que o IBGE é tão importante. E o conjunto desses dados que são coletados vão trazer informações relevantes a questões como o total da população do país, a expectativa de vida da população, a estimativa dos brasileiros que moram fora do país, o número médio de filhos que uma mulher teria ao final do seu período fértil, o tipo de habitação em que vive a população, a proporção da população que tem acesso a serviços de saneamento básico, por exemplo. A outra questão seria a questão do nível de instrução da população, ou seja, quantas pessoas têm ali o ensino fundamental, quantas pessoas são analfabetas, quantas pessoas possuem nível médio, nível superior. Então, essas questões, elas são investigadas dentro do censo. As condições também de trabalho, de rendimento da população, a distribuição por pertencimento étnico-racial da população, incluindo os povos indígenas e as comunidades quilombolas. Então, é todo um retrato realmente de corpo inteiro do país. Então, por isso que os dados, eles devem ser tratados com muita seriedade, com muito cuidado, com muito zelo, certo? O censo demográfico, assim como qualquer censo, tem como uma das etapas primordiais a coleta de dados. Então, o que eu falei anteriormente, por isso que ele é tão importante, por isso que essa coleta, ela precisa ser feita de uma forma bem feita, de uma forma bem elaborada, certo? Porque esses dados, eles são relativos ao estado das coisas em uma data específica, isto é, um retrato daquela situação naquele determinado momento. É importante também que o IBGE adote uma data de referência para o censo. É importante vocês saberem que a data de referência do censo 2022, do dia 31 de julho ao dia 1º de agosto. Gente, aí na apostila, no manual do recenseador, consta a meia-noite do dia 31 de maio para o dia 1º de junho de 2022. É porque esse manual do recenseador ele está desatualizado, certo? Mas vocês levem em consideração a data que eu falei anteriormente. Isso significa que esses recenseadores eles vão considerar essa realidade a partir desse instante, tomando como referência essa data, tá certo? Outra coisa interessante também que o manual do recenseador traz é acerca da estrutura organizacional. Como é que é composta essa estrutura organizacional do censo, né? Como é que se dá, quais são as hierarquias dentro ali do censo. Então, nós temos os coordenadores do censo, que eles são lotados nas unidades estaduais do IBGE, eles são servidores efetivos. Nós temos também os coordenadores de áreas, que são servidores efetivos, que eles ficam lotados nas agências do IBGE, tá? E nós temos os servidores contratados. Você, recenseador, por exemplo, é um servidor contratado. Então, nós temos os recenseadores, que ficam no setor censitário, e o local de lotação é o posto de coleta. Nós temos agentes censitários supervisores, que ficam nos postos de coletas também. Nós temos agente censitário municipal, que também vai ficar nesse posto de coleta. Coordenadores censitários de subárea, que também ficam nesses postos de coletas, tá certo? Então, essa é basicamente a estrutura organizacional do Censo Demográfico 2022. Um outro ponto que o Manual do Recenseador traz é acerca da ética e da integridade, tá? O que é que significa ser ético?
Em poucas palavras, todos os dias nós somos envolvidos nessas situações que nos exigem tomarmos decisões. Então, devolver um troco extra ou não, denunciar uma inflação ou fazer vista grossa, usar canudos de plástico ou não. Então, tudo isso são situações que surgem no nosso dia a dia, que nos levam a refletir e a tomar certas decisões. Então, as nossas ações que nós praticamos na nossa vida, ela vai ter consequências, né? Tanto seja consequências boas ou más, não é verdade? Então, dependendo da forma como a gente lida com isso, nós vamos obter, ao final das contas, um resultado, e esse resultado ele pode ser positivo ou negativo. Então, nós temos que entender que pensar sobre essas ações é uma tarefa cotidiana que envolve refletir o que é melhor para mim, o que é melhor para o outro, o que é melhor para o coletivo, certo? Então, isso nos leva a uma regra do pensamento ético, o agir ético em busca de uma sociedade justa, em busca de oportunidades justas, né? Em busca de saber tratar bem o outro. Então, por exemplo, no seu dia a dia de trabalho, você pode se deparar com situações difíceis, até em relação ao trato com outras pessoas, principalmente em temas sensíveis, como os que são tratados no censo, são temas que você vai ter que abordar, né? São relações que você vai ter que permanecer ali com as pessoas, de interação de equipe, de trabalho, interação com informantes. Então, durante toda uma entrevista, por exemplo, você não pode lançar juízo de valor sobre a informação do informante. Então, isso é agir de forma ética, né? Ter zelo, é ter cuidado com esses dados, é deixar que o informante, ele se posicione, certo? Ele diga aquilo que ele realmente pensa daquela resposta. Então, não induza também, tá certo? Então, tem que ter esses cuidados. Sobre ser ético, o conteúdo de vocês, o manual, ele traz um conteúdo também acerca de ética profissional, que o IBGE ele oferece aos agentes públicos um código de ética profissional para orientá-los e agir eticamente em seu dia a dia. Então, o agente do IBGE ele tem que zelar pela qualidade dos processos de produção, das informações oficiais, adotando critérios de boas práticas, tanto nas atividades finalísticas, quanto também nas atividades de apoio, certo? E agir também com dignidade, com decoro, com zelo, eficácia, eficiência e consciência dos princípios morais, seja no exercício do cargo ou da função, ou fora, né, do cargo ou da função. Por exemplo, constitui uma falta de zelo com a instituição causar dano a qualquer bem pertencente ao patrimônio público, deteriorando por descuido ou má vontade, tá certo? Então, esse agente público, ele deve trabalhar em harmonia com a estrutura organizacional, ele deve respeitar seus colegas e cada pessoa, colaborando assim para o cumprimento das atividades dentro da instituição, tá bom? Ter ética profissional é ponderar sobre as ações realizadas no exercício de uma profissão, e essa reflexão ela deve anteceder, é algo que antecede a prática profissional. Então, é importante que você saiba se posicionar diante de dados, diante de informações, diante de pessoas. Então, sobretudo, ser recenseador é um trabalho que lida com pessoas, com dados. Então, é importante que você saiba tratar bem essas pessoas, tratar bem esses dados, a importância do seu trabalho para a sociedade, tá certo? Então, a apostila ela vai levar também o recenseador a essa reflexão. E elevando a essa reflexão que nós vamos ver no item 4.2 do Manual do Recenseador, um item voltado para a integridade dentro do ambiente de trabalho. Então, ele vai falar que essa quebra de integridade afeta o governo, afeta as empresas e as pessoas, né? Então, tudo isso leva a prejuízos, né, no trabalho do recenseador. Então, ele vai trazer alguns atos ilícitos e desvios de conduta, como a quebra da integridade. Na perspectiva do indivíduo, podemos conceituar integridade como qualidade daquele que se comporta de maneira correta, honesta e contrária à corrupção. Quando algo ilícito é cometido, há uma quebra de integridade. É dever de todo agente público, ao presenciar alguma irregularidade, denunciar, certo?
Então, vamos ver alguns conceitos relacionados à quebra de integridade. O primeiro deles, que o manual do recenseador traz, é a corrupção. Então, ele vai trazer a corrupção, que é uma forma de abuso de poder que envolve a prática de atos ilícitos ou ilegítimos de forma deliberada ou intencional, e é caracterizada pela quebra de confiança por parte do agente que comete o ato. Outra falta também de integridade vai ser a fraude, né? A fraude, ela pressupõe a intenção de praticar um ato ilícito. Outra forma é a detenção. Ainda que o IBGE adote práticas de prevenção em seus processos de trabalho, alguns agentes podem decidir cometer fraude e corrupção, porque julgam os riscos como baixos ou também porque querem receber benefícios próprios, né, em torno disso. Então, a fim de combater essa fraude ou essa corrupção, o IBGE vem trabalhando mecanismos de detenção por meio de atividades e técnicas capazes de apontá-los. Então, uma outra forma é a detecção, certo? E aí ele vai trazer também outros tipos, né, de violações de integridade, que é o desvio ético ou desvio de conduta, uso indevido da manipulação de dados por parte dos informantes, o desvio de pessoal ou de recursos materiais, tá? E ele vai trazer também algumas ações disciplinares, tá? De acordo com a Lei 8.112 de 1990, o servidor ele vai ter algumas penalidades aplicáveis. Então, nesses casos, deve-se observar toda a situação, né, que está envolvendo ali o servidor, para aplicar essas ações disciplinares, tá certo? Então, gente, esse foi o conteúdo de hoje. Eu espero que vocês tenham gostado, tá? Busquei trazer aí um apanhado, trazer alguns conceitos, né, fundamentais mesmo, que estão ali na apostila de vocês de recenseador, no manual de recenseador, melhor dizendo. E se vocês gostarem do vídeo, na aula seguinte a gente continua a partir do tópico 5, que é falando sobre o recenseador, tá bom? Então é isso, eu vou ficando por aqui. Um abraço e até a aula que vem.